Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, pessoal, algumas notícias andaram surgindo há alguns dias atrás que o dia 5 de agosto teria então a revelação de que a 3DFX estaria voltando ao mercado. Mas afinal, o que é a 3DFX e o que ela representou no passado? Antes de saber disso, já te inscreve aqui no canal e aciona o sininho das notificações para não perder nada. E claro, deixa aquele like amigo para ajudar o canal. A 3DFX foi fundada em agosto de 1994 nos Estados Unidos. A sede dela ficava na Califórnia e os seus fundadores eram ex-funcionários da antiga Silicon Graphics. Antes assim, de eu me aprofundar sobre a 3DFX, eu vou falar um pouco sobre a Silicon Graphics e por que disso e por que isso é relevante, por que é interessante eu trazer essa informação. A questão é que a Silicon Graphics foi fundada em 1981 e era uma empresa especializada em computação de alto desempenho, algo que está em um patamar bem acima do PC Gamer. E ela desenvolvia tanto hardware quanto software. Mas em essência, ela iniciou, no caso, focando no mercado de workstations voltadas para aplicações gráficas 3D. Depois ela expandiu para outros segmentos. Mas a questão é que, antigamente, e isso eu estou falando até metade dos anos 90, os PCs tradicionais nem sonhavam com aplicações 3D. Então, Ross Smith, Gary Taroli e Scott Sellers, acho que eu pronunciei correto os nomes deles, que haviam trabalhado na Silicon Graphics, resolveram então fundar a 3DFX e em outubro de 1996 lançaram o chip Voodoo Graphics. Então, em um modelo muito semelhante ao que acontece atualmente, a 3DFX ela não fabricava suas próprias placas. Na verdade, ela apenas fazia um modelo referência que não era vendido para o consumidor final. Então, outras empresas compravam seus chips e faziam suas placas utilizando o chip da 3DFX. E a grande questão, pessoal, é que nesse ponto, então, nós tivemos uma revolução, pois os PCs não dependiam mais da renderização 3D ser feita pela CPU via software, que por sua vez isso resultava, enfim, num produto final, enfim, numa qualidade gráfica não tão bonita, na verdade, feia, e bastante limitada em termos de desempenho. No entanto, diferente do que é hoje, as aceleradoras 3D, elas não eram uma placa de vídeo, mas sim uma placa extra. Melhor explicando isso aqui, você precisava ter uma placa de vídeo tradicional para fazer as atividades normais e a placa 3D conectada em outro slot PCI, lembrando que não estou falando sobre PCI Express. Por sinal, se vocês querem saber mais sobre PCI, deem uma olhada aqui nesse card aqui onde eu explico bastante sobre os barramentos. Mas então, como é que era o funcionamento da aceleradora 3D? A placa de vídeo tradicional fazia suas tarefas, vamos dizer assim, cotidianas. Mas em aplicações 3D, a aceleradora era automaticamente ativada, ou seja, a placa 3D ela só era acionada quando fosse requisitada. No caso, então, a placa de vídeo tradicional ela ficava ligada por um cabo externo VGA na placa aceleradora 3D. Sim, saía um cabo com conexão VGA que ligava a placa de vídeo normal na aceleradora 3D. E a placa 3D, no caso, ela, além dessa entrada VGA, ela tinha uma saída VGA que ia para o monitor. Então, o que acontece? Quando não era utilizado no modo 3D, enfim, eram aplicações comuns, a aceleradora 3D fazia simplesmente um pass-through por ela. E quando entrava uma aplicação 3D, ela era acionada e assumia o papel. A título de curiosidade, a Voodoo vinha com incríveis 4 MB de memória EDORAM. Para vocês saberem um pouco mais sobre as memórias, até para não alongar muito esse vídeo, sugiro vocês olharem o vídeo que está aqui nesse card. Claro que em meio dessa novidade surgiram concorrentes e um detalhe, trazendo uma solução completamente integrada, ou seja, você não precisava ter uma placa extra, na mesma placa você tinha a solução 2D e a solução 3D. Só que o desempenho dessas placas era ridículo quando comparadas com a poderosa Voodoo. E as únicas concorrentes, vamos dizer assim, de verdade da Voodoo, que se aproximavam mais em desempenho,
também utilizaram essa mesma metodologia que a 3DFX utilizou, ou seja, de usar uma placa extra. Só que essas concorrentes, apesar de terem um bom desempenho, ainda assim não eram capazes de entregar o que a Voodoo conseguia entregar em termos de desempenho. E agora eu vou dizer para vocês, não foi o primeiro modelo Voodoo a surgir nas lojas, mas na minha opinião, e quem viveu aquela época, o modelo fabricado pela Diamond era sonho de consumo, e no caso o nome dela era a famosa Monster 3D. Entretanto, por ser um dispositivo extra e que não era barato, muitos consumidores não se animavam a investir. Então, quase um ano depois, a 3DFX lançou um novo chip, o Voodoo Rush, que incorporava um chip gráfico 2D, então assim não seria necessário ter uma placa de vídeo comum, ou seja, uma placa da 3DFX que incorporava ambas questões. Só que o problema é que essa placa mista rendia menos que a versão avulsa no 3D, pois ela acabava dividindo recursos como memória. E o seu preço não era melhor do que comprar uma placa de vídeo comum mais a Voodoo tradicional. E o curioso é que alguns fabricantes fizeram versões com overclock e com mais memória para tentar compensar essa perda de performance. A questão é que a Voodoo Rush vendeu muito mal, e depois do sucesso da Voodoo original, a 3DFX de cara acabou já tendo um considerável revés, tanto que ela descontinuou a Voodoo Rush logo em seguida. Em 1998, retornando, vamos dizer assim, às origens, a 3DFX lançou a sucessora da Voodoo, que foi a Voodoo 2. E aqui temos um outro produto de sucesso da 3DFX, que simplesmente destruiu, em termos de performance, a ATI Rage Pro e a primeira investida da NVIDIA nesse campo, que era a Riva 128. No caso, ambas essas placas, tanto a da ATI quanto a da NVIDIA, eram soluções mistas. No caso, 2D e 3D na mesma placa. A Voodoo 2, ela podia ser oferecida em duas versões, uma com 8 MB e outra com 12 MB de RAM, ambas usando memória com tecnologia EDORAM. Em termos de desempenho, a resolução e a capacidade dessas placas, tanto a de 8 MB quanto a de 12 MB, eram a mesma. No caso, a resolução máxima era de 800 por 600. E isso se devia ao fato da memória ser dividida para diferentes funções. Então o que acontece? A versão de 12 MB possuía mais memória para texturas. Então não seria possível alcançar resoluções mais elevadas, pois o frame buffer, que é a memória que joga, vamos dizer assim, para a tela o quadro da imagem, essa quantidade era igual de memória. A quantidade de memória reservada para o frame buffer era a mesma. E um outro ponto curioso aqui, alguns fabricantes colocavam a opção de ampliar a quantidade de memória dos modelos de 8 MB. A 3DFX, ela apostava em uma revolução com a Voodoo 2 e trouxe com ela também o SLI, ou SLI, se assim preferirem, que é o Scanline Interleave. Então, sim, nessa época já você podia ligar duas Voodoo 2 juntas e cada uma delas cuidaria de metade da tela. E com isso, então, a resolução poderia chegar aos 1024 por 768. É uma questão assim de babar o queixo. O problema é que ela precisava ainda da placa de vídeo normal e mais duas placas Voodoo 2 conectadas. Resumindo, um brinquedo bastante caro e confuso. A NVIDIA, por sua vez, respondeu com a Riva TNT, que apesar de ser uma placa toda em um, ela trazia um desempenho muito bom, chegando a bater de frente com a Voodoo 2 em 3D. Com a vantagem, claro, de não precisar de uma placa 2D. Então assim, não que a Voodoo 2 chegou a ser ameaçada, ela ainda era superior no 3D, mas o mercado já dava indício de que as coisas precisavam ser unificadas. Então, ainda no ano de 1998, mas no final, a 3DFX lançou a Bench, que muitos pensam ou até pensavam ser uma Voodoo 2 com vídeo 2D normal, no caso, integrado, mas não. Na verdade, não que não fosse, até era. Mas na verdade ela era uma meia Voodoo 2, pois ao invés de duas unidades de processamento de textura que a Voodoo 2 trazia, a Bench trazia somente uma. Apesar da perda do desempenho no 3D,
a parte 2D da Bench era muito eficiente, estando, vamos dizer assim, no mesmo patamar das melhores rivais nesse quesito. Só que o grande problema é que no 3D ela acabava perdendo para a Riva TNT. Ainda no ano de 98, a 3DFX comprou a STB Systems, que era uma fabricante de placas de vídeo. E aqui podemos dizer que a 3DFX deu o seu passo que começou a derrubar o seu império. Comprando a STB Systems, a 3DFX passaria a produzir suas próprias placas. Só que a STB, por sua vez, produzia muitas placas com chips da Nvidia. Por sinal, seu portfólio era dominado pela Nvidia. Ela produzia muito poucas placas com chips da 3DFX. Então percebam que a jogada aqui era fazer a fabricação própria das suas placas e, por sua vez, dar uma rasteira na Nvidia. Só que esse plano não deu muito certo, pois diferente do que a 3DFX pensava, quem comprava placas da STB com chips Nvidia, no caso, não seguiu comprando com chips 3DFX, ou seja, as pessoas não estavam fiéis a placas da STB. A Voodoo 3, então, chegou em 1999 e a 3DFX é quem produzia suas próprias placas. Então, ela trouxe a Voodoo 3 em diferentes versões. No caso, versão 1000, 2000, 3000 e 3500 TV. Tirando a 1000, que poderia vir com 8 ou 16 MB de RAM, as demais vinham com 16 MB e tinham diferenciações entre frequência, no caso de clock, né, do chip gráfico, e consequentemente diferenças no seu desempenho. E aqui temos um problema. Em tempos em que a internet, apesar de já ser realidade para muita gente, muitas empresas ainda não tinham sites devidamente estruturados com informações. Em outras palavras, tínhamos diversos modelos da Voodoo 3, com pouca diferença entre si, pois as variações de fato eram muito pequenas. E a 3DFX conseguiu piorar isso ainda, lançando uma linha de placas que recebiam a marca STB e não 3DFX. E essas placas STB não eram chamadas de Voodoo, mas sim de Velocity. Sim! E o que eram essas placas Velocity? Elas basicamente, no caso, eram chips Voodoo 3 defeituosos operando em especificações mais baixas. Olha a confusão. E o problema é que tinham modelos de Velocity que eram melhores que os Voodoo 3 de entrada. Olhem a salada de fruta que a 3DFX fez. Sem falar que aqui podemos dizer que se abriu o caminho para esse festival de segmentos de placas que nós temos hoje. E o motivo do porquê as placas top são bem mais caras proporcionalmente ao que custavam no passado. Mas a verdade é que a Voodoo 3 não entregou o desempenho prometido. E apesar dela encarar de frente a Riva TNT 2, que foi lançada praticamente, enfim, no mesmo período, a Voodoo 3 estava longe de ser a solução 3D mais poderosa. A solução 3D mais poderosa que existia no mercado ainda era o SLI de Voodoo 2. E a Voodoo 3 não conseguia chegar nesse nível de desempenho que duas Voodoo 2 tinham. E a Voodoo 3 não suportava SLI. O problema é que ainda em 1999 a Nvidia trouxe outro lançamento, a GeForce 256, que seria a primeira GPU, pois ela unia em um único chip todas as funções gráficas, incluindo efeitos de iluminação. Até existe uma explicação mais técnica do porquê seria, de fato, agora uma GPU. Mas a bem da verdade é que foi mais uma questão de marketing por parte da Nvidia. Então, saibam que a criação do termo GPU foi feita pela Nvidia com o lançamento da GeForce 256. A GeForce 256 simplesmente destruiu as Voodoo 3 em desempenho. E, por sinal, foi a placa que abriu o conceito de constantes lançamentos de novos chips gráficos em espaços curtos de tempo e que passou, no caso, a colocar mais importância sobre a placa de vídeo do que sobre a CPU na hora de montar um PC para jogos. Chegando o ano 2000, ele foi bastante agitado para a 3DFX, pois ela adquiriu mais uma empresa, a Gigapixel, com o objetivo de aumentar sua base de clientes e aumentar, no caso, sua equipe de engenheiros para que pudesse suprir as deficiências que os chips Voodoo estavam tendo perante a concorrência. Então, em 2000 ainda,
foram lançadas as Voodoo 4 4500 e a Voodoo 5 5500, que nas versões lançadas tinham respectivamente 32 e 64 MB de memória. Era esperada uma versão 6000 da Voodoo 5 que viria com 128 MB de memória, mas essa placa só ficou nos protótipos e nunca acabou sendo vendida de fato. A Voodoo 4, por sua vez, tecnicamente era uma meia Voodoo 5. Só que o grande problema aqui é que essas placas, tanto a Voodoo 4 quanto a Voodoo 5, elas estavam um tanto atrasadas com relação à concorrência. A Voodoo 5 conseguia competir com as suas rivais, mas a Voodoo 4 não. E elas chegaram tarde para concorrer com os modelos que já estavam no mercado. E tanto a Nvidia quanto a ATI já estavam com novas placas mais potentes ainda para serem lançadas. E aqui então, o feitiço da Voodoo já não tinha mais efeito. E o ano 2000 ainda não tinha terminado e credores da 3DFX resolveram abrir um processo de falência da 3DFX. E como os planos haviam dado errado, no caso, enfim, de tentar reverter esse processo, e sem chances de conseguir, enfim, ter uma luz no fim do túnel, a empresa, antes que ela fosse de vez pro buraco, então acabou sendo vendida e, no caso, então, comprada pela Nvidia. Claro, existiram também outras nuances que acabaram afugentando até o próprio público gamer dos últimos lançamentos da 3DFX e que contribuíram para essa derrocada. Muito se fala que ao negar, vamos dizer assim, o Direct 3D e focar apenas no OpenGL, isso também afastou os desenvolvedores de jogos. Com isso, podemos perceber que é bem interessante que no momento em que ela, no caso a 3DFX, se voltou para si mesma, produzindo as próprias placas e achando que ela era a rainha do OpenGL, isso já bastaria. E que as pessoas, vamos dizer assim, passariam a vida inteira jogando Quake. No caso aqui, tô brincando, né? Mas a verdade é que fazendo isso, a 3DFX se tornou o alvo a ser abatido, acabou ficando sozinha e caiu. Com essa compra, então, a Nvidia colocou as mãos no SLI, que era algo que interessava muito para ela. E a Nvidia, nós sabemos que investiu muito no SLI durante uns bons anos. Assim como também ela botou a mão em outras tecnologias que também interessavam. Sem falar que ela absorveu muito dos engenheiros que trabalhavam na 3DFX. Só que, apesar dela fazer isso, a Nvidia literalmente matou a marca. Ela não lançou mais placas com a marca 3DFX e também ela deixou de dar suporte para o que já existia. Ou seja, ela comprou, se apoderou das tecnologias e enterrou a marca. Mas agora, em 2021, mais de 20 anos depois da derrocada da 3DFX, uma empresa chamada Jansen Products diz que comprou os ativos da 3DFX. Será que não é o Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, fazendo uma pegadinha? A questão é que um post misterioso no Twitter promete a volta da 3DFX com novas placas de vídeo e produtos para smartphone, smart TVs e aparelhos de som. Será que isso é fato? Ou será que é só, enfim, um devaneio? O dia 5 de agosto, então, estava sendo muito esperado, pois a 3DFX havia dito que faria um anúncio oficial no seu Twitter, informando as novidades da empresa, o que estaria por vir. E no caso, de fato, esse post, no Twitter, aconteceu. E ela disse que vai anunciar na SEC, no evento da SEC 2022, diversos produtos. E aqui começam as inconsistências. SEC 2022, eu realmente desconheço esse evento. Existem eventos com essa nomenclatura SEC, mas não são relacionados à tecnologia para o público, enfim, em outras palavras, né? E na minha visão, claramente tentaram fazer uma relação com a CES 2022. E dentre os lançamentos prometidos pela 3DFX, falaram ali Voodoo 6 PCI. Faltou o Edge Express, outro produto também, um tablet chamado Galaxian. Como assim? E outra coisa, pessoal, o domínio 3dfx.com ainda direciona para o site da Nvidia. Então, apesar dessa informação estar privada de quem é o dono do site 3dfx.com,
A NVIDIA aparentemente ainda deve ser dona desse domínio, até porque está redirecionando para o site dela. Sem falar ainda nesse material que ela disponibilizou no Twitter, a empresa promete que ela vai trabalhar com mais de 300 funcionários. Então pensem, uma empresa com mais de 300 funcionários não tem um domínio próprio, pois não existe um domínio Janssen Products também. E o detalhe, e o e-mail de contato, enfim, cujo o domínio que está ali, jansenproducts@arcticmail.com, esse domínio expira no dia 6 de agosto. Será que é coincidência? Infelizmente, tudo leva a crer que alguma brincadeira está ocorrendo. Enfim, daqui a pouco não sei realmente o que vai resultar isso aí. Mas, infelizmente, não dá para levar muito a sério. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu vou dizer pra vocês, eu realmente gostaria que a 3DFX voltasse. Eu realmente era um grande fã da marca. Mas e aí? Deixem aí o que vocês acham também. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!